podcast Sou Espírita, do Departamento de Estudo do Espiritismo da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Sou Maria Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Sheila. Sejam bem-vindos à nossa segunda temporada. Nesta temporada vamos conversar sobre os desafios da vida em família, em 4 episódios. Para isso convidamos a nossa companheira Luciana Barbosa, trabalhadora do Centro Espírita Amor ao Próximo, que irá trazer para nós alguns apontamentos sobre esse tema tão importante para todos. Seja bem-vinda, Luciana, te agradecemos a participação. No primeiro episódio, vamos conversar sobre o 4º mandamento do Decálogo de Moisés, que é honrar pai e mãe. Na seguinte questão: esse mandamento pode ser entendido no contexto atual em que vivemos como sendo um desafio? A palavra é sua, Luciana. Olá, Beth. Olá, companheiros que estão ouvindo esse podcast. Sou espírita, sobre o tema da família. É um prazer para nós estarmos aqui para conversarmos juntos sobre esse tema tão desafiador, esse tema que nos coloca tanto para pensar e rever os nossos sentimentos, em especial nesse momento em que o nosso convívio familiar tem sido um grande desafio por estar tão estreito, de forma tão estreita, né, dentro dos nossos lares. Então, Beth, essa sua pergunta, ela é muito interessante, né? E eu ousaria dizer que honrar pai e mãe não é um desafio atual. Honrar pai e mãe é um desafio milenar, se a gente pode dizer assim, porque como você mesma colocou, ele já está no decálogo. Então vocês imaginem, né? Já é uma lei mosaica de mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, já colocada como uma lei, ou seja, como uma observância espiritual. Isso já coloca para nós, já nos demonstra, né, que chamar a atenção para honrar os pais, os cuidados com os pais já é um desafio para o espírito há muitos milênios, não é de agora, né? Por que teria que se colocar essa lei, essa observação na lei e mais ainda? E Jesus, quando esteve entre nós, reforçar essa observação, né? Então não bastou Moisés ter colocado ela, Jesus veio e reforçou, ou seja, estávamos falhando, né? Algo dentro de nós não estava correspondendo a essa orientação. E é muito interessante a gente observar essa orientação, porque segundo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, de 1 a 3, versículos de 1 a 3, ele vai chamar a nossa atenção que essa lei, essa chamada de atenção, esse honrar pai e mãe, vai ser o único mandamento que tem uma promessa. Então diz o Paulo assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, olha que interessante, né? Paulo chamou a nossa atenção. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E qual que é a promessa? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trazer para nós e vai chamar a nossa atenção a respeito dessa promessa, né? A promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra em que o Senhor Deus vos dará. Há uma promessa, é um mandamento que tem uma promessa. E aí Kardec faz o questionamento aqui, né? Por que a terra? Que terra é essa, né? Por que a terra que o Deus vos dará? Por que é na vida? E aí ele vai desenvolvendo aqui para nós e vai nos dizendo o seguinte: era preciso que aquelas pessoas, já que essa lei está
no Decálogo, né? Ela foi dada ao povo judeu quando eles ainda estavam no deserto, então eles estavam em busca dessa terra prometida. Então era natural que a primeira promessa fosse uma promessa de uma terra que eles vão alcançar, ou seja, esse é um mandamento que faz com que a criatura alcance um objetivo. Honrar o pai e a mãe tem uma finalidade de realmente fazer com que a criatura alcance um objetivo, aqui no caso da promessa material, aparentemente material, uma terra aonde eles vão chegar e então serão felizes. Porém, quando Cristo vem e reforça esse mandamento, já nos traz um salto espiritual. Honrar o pai e a mãe é algo tão sério, é algo tão pungente à criatura, que não vai ser só apenas a terra daqui, né? Uma terra prometida aqui, onde vai poder ter paz, tranquilidade, sair do deserto, achar um pouso, mas sim um lugar espiritual. Então veja, meus amigos, não é qualquer promessa. Esse é um tipo de mandamento que faz com que o espírito alcance lugares, alcance situações no mundo espiritual que os outros mandamentos não estão trazendo, né? Então, honrar o pai e a mãe parte de um princípio de que a criatura está dilatando a sua condição de caridade, dilatando as suas condições de amor, né? E vejam que o mandamento não é amar pai e mãe, mas honrar. Muito sábio, não é? Mas um mandamento chamando a nossa atenção para o honrar, ele é possível. Honrar é possível. Os esforços para honrar são possíveis. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai desenvolvendo essa ideia, não é? Que é aquela ideia de não tratar os pais como se eles fossem já, né? Como Kardec dá o exemplo aqui, colocar no cantinho da casa, num quarto nos fundos, que eles recebam as sobras dos alimentos, não é? Quer dizer, na verdade, é a chamada da atenção para dilatar o cuidado com quem cuidou de você. Então, na verdade, é uma correspondente, é uma resposta ao amor recebido. Isso sim pode ser levado como uma obrigação. Isso dá para fazer, não é? Porque claro que, como o próprio Kardec coloca, vão haver pais que não vão ter cumprido exatamente a sua missão paterna, mas isso é entre eles e Deus. Cabe à criatura que foi filho esse dilatar dos sentimentos e honrá-los. No livro Evolução em Dois Mundos, o Espírito André Luiz, tratando sobre esse mandamento honrar pai e mãe, ele vai colocar uma frase muito interessante assim: lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável, por sua natureza sublime. Insolvável, não tem como pagar, ela é impagável. Por que a dívida nossa com os nossos pais é impagável? Porque não temos como pagar a bênção do corpo físico. Não há dinheiro, não há forma de pagar essa bênção. Então, honrar pai e mãe é uma retribuição. É uma retribuição dessa bênção divina que nos foi dada. E, consequentemente, meus amigos, ao nos exercitarmos nessa caridade, mesmo que essa relação afetiva não tenha sido uma relação afetiva de engrandecimento, de fortalecimento, ao nos exercitarmos na honra, que é o respeito, que é a caridade para com aqueles que nos deram a vida, nós estamos exercitando a nossa relação com Deus, que foi quem nos deu a vida espiritual. Então, é um trabalho de reconhecimento, de respeito àqueles que fizeram tanto por nós, nos dando a vida, e, consequentemente, vamos aprendendo a respeitar o Pai Maior, a compreender o amor do Pai Maior, a nos entregarmos a esse amor. Então, honrar pai e mãe continua sendo um
mandamento desafiador, mas que precisa sim ser entendido nos nossos corações para que a gente consiga alcançar a especialidade de um mandamento que tem uma promessa. Não serão esforços que serão feitos e serão esquecidos. São esforços que são feitos no aprimoramento nosso, em primeiro lugar, daquele que vai receber, dos nossos pais que receberão um conforto, um acalento, um cuidado que merecem, não é? E consequentemente isso gera gratidão e consequentemente isso gera uma relação de afeto maior, não é? E assim, honrando nosso pai e nossa mãe, a gente honra indiretamente a Deus nosso Pai, que com certeza está velando por todos nós. Então é isso. Nesse primeiro momento, honrar pai e mãe continua sendo um desafio que a gente espera que nessa encarnação, nós como espíritas, consigamos realizá-lo da melhor maneira possível. Se já nos equivocamos no passado, que nós possamos ir adiante agora e acertarmos fielmente através da caridade para com aqueles que nos deram a vida. Um grande abraço a todos e até a próxima. Sim, Luciana, com certeza este é o mandamento que requer um grande desafio dos filhos. Reconhecer a grande oportunidade da vida e que seremos exemplos para os nossos filhos. Obrigada, Luciana, por sua participação. Esperamos você e os nossos ouvintes para o segundo episódio, no qual vamos abordar os impactos da pandemia na convivência familiar. Agradecemos a todos e até lá.